Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de filme aqui no canal. Vou dar minha opinião para esse remake do acidente que aconteceu nos Andes em 72. Eu tô falando da Sociedade da Neve, que estreou já na Netflix e provavelmente vai ser indicado a prêmios, Oscar, etc. Sobre esse filme que a gente conversa, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, quem sabe você gosta dos conteúdos. Vamos falar de Sociedade da Neve? Eu falei em remake porque em 93 já foi feito um filme sobre esse tema, Vivos, com Ethan Hawke, por exemplo, e mais um monte de atores legais. E foi um filme bem bacana, tem uma nota legal, 7.1. E agora vem essa nova versão, que demorou bastante para ser feita. Acho que foram uns 10 anos de maturação, de preparação do diretor J.A. Bayona, que já temos vídeo sobre filme dele aqui no canal. Que filme é esse? É O Impossível. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E o que a gente observa aí? Que o Bayona tem um olhar muito cuidadoso para situações reais. Já que é bem desafiante você retratar nas telonas algo que de fato aconteceu, como é o caso do Impossível, foi a tsunami que aconteceu na Tailândia, toda aquela região. Ele retrata com um foco numa família que era espanhola de fato, mas aí na história ele muda um pouquinho e faz um belo filme. Dessa vez ele vai para outra tragédia que de fato aconteceu em 1972. Um avião saiu do Uruguai para o Chile, levando principalmente os jogadores de um time de rugby uruguaio, mas tinham outros passageiros, eram 45 pessoas, incluindo a tripulação, e esse voo nunca chegou ao seu destino. Ele caiu na Cordilheira dos Andes, numa região de muito difícil acesso, numa região que acho que chama Vale das Lágrimas ou algo assim. Talvez eu esteja criando um outro nome, mas é relacionado a muito sofrimento, um vale de muito sofrimento que, na verdade, era uma região entre picos dos Andes. Dificílimo sair dali e dificílimo imaginar que esse voo teria sobreviventes, mas teve. E aí, 70 dias depois, ou mais de 70 dias depois, eles são resgatados porque 2 dos integrantes desse voo vão conseguir se comunicar com a civilização, com uma pessoa, e conseguem sair dali. Vamos dar um passinho atrás e voltar para alguns dados do filme. Ele tem nota 7.9 no IMDb, e eu acredito que ele seja indicado, por exemplo, a melhor filme em língua estrangeira no Oscar, já que é falado em espanhol, o que dá uma veracidade interessante, já que os passageiros e tripulantes de fato falavam espanhol, já que era um voo entre o Uruguai e o Chile. E aí a gente tem muita coisa para falar sobre esse filme, mas acho que vamos lá pro ponto principal. Falar um pouco mais sobre essa história. Então eram 45 pessoas. Na queda do avião morrem já algumas pessoas. No dia seguinte vão morrendo mais pessoas, porque imagina assim, ele acaba deslizando, ele bate na montanha, perde a cauda, perde outras partes, vão voando, passageiros são arremessados para fora, e ele vai freando na neve, e ali ele para. Então, no choque e nesses arremessos, já morreram várias pessoas. No dia seguinte, morrem mais algumas que estavam muito feridas, mas alguns passageiros ficaram relativamente bem.
relativamente bem. E começam a procurar formas de mandar sinal de rádio e tal. E tem toda uma dificuldade nesse sentido. E se não bastasse tudo isso, vão acontecer 2 avalanches, quando de certa forma eles estão encontrando um equilíbrio para tentar sobreviver a temperaturas baixíssimas. Durante o dia tinha sol, então eu imagino que devia ficar alguma coisa próxima a 0 grau ou menos de 0. Só que quando caía a noite, isso, como era 13 de outubro, então ainda eles estavam pegando esse período muito escuro e muito frio. Eles tinham uma queda de temperatura de 30 graus negativos. Então é uma coisa inimaginável. É um ambiente de uma hostilidade absurda. Não tinha nada vivo ali, era pura neve. Só neve e picos rochosos cobertos de neve. E muito difícil a sobrevivência, já que eles não tinham roupas aquecidas para esse tipo de frio e para toda essa situação. Não tinham mantimentos também. Então, eles ainda têm que aguentar 2 avalanches que soterram os destroços que eles estão dentro. Eles têm que ficar dentro dos destroços da nave para se manter aquecidos durante a noite. É num desses momentos que ocorre a avalanche. Sufocante. E aí, logo as autoridades concluem que não há sobreviventes e acabam parando as buscas. Eles ficam abandonados lá e eles estão vivos ainda, parte deles. Então é esse o espírito da coisa. E aí tem um tema bem que todo mundo discute esse tema. Eu acho interessante isso, que é a forma como eles se alimentaram. Porque nesse período todo não existia nada ali que eles pudessem comer. Nada, nada, gente. Era neve, só tinha neve. Até para beber água era difícil, eles tinham que formar umas coisinhas assim para o sol derreter a neve e eles conseguirem beber água. E assim, e você precisa comer. E eles ficaram 70 dias. Claro que no começo eles imaginavam que iam ser salvos rápido, que iam ter uma busca, alguma coisa assim. Só que isso não rolou. E aí eles precisavam comer. Eles estavam muito debilitados, eles estavam machucados em sua grande maioria. Eles precisavam se manter aquecidos. Tudo isso exige energia e proteína do nosso corpo e eles não tinham isso para ajudá-los. Então eles precisavam resolver esse drama. E qual foi a solução, a única solução que eles descobriram? Como tinham várias pessoas que tinham morrido, eles começaram a comer, se alimentar dessas pessoas que já tinham morrido, que estavam na neve, mantidas na neve por várias razões. E aí, quando a gente ouve essa frase, fica todo mundo, isso é crime, isso é aquilo, isso é pecado, isso é sei lá o quê. E esse filme eu acho muito interessante para você entender todo o contexto, porque uma coisa é fazer essa frase aqui sem contexto. Outra é você entender, é você se colocar no lugar deles, que é algo terrível. E aí vamos começar a falar dos méritos desse filme, porque ele tem uma nota 7.9 que supera o Vivos, que é um ótimo filme. Ele traz uma realidade, uma forma de construir todo aquele cenário, de toda aquela situação que é algo incrível. Você vai vivenciar tudo que eles vivenciaram, é claro, dadas as devidas proporções, porque a gente está no conforto do nosso lar assistindo. Mas assim, o Bayona fez de uma forma incrível. Desde o acidente, sabe?
é super realista, tudo. E você vai entendendo, mais do que, além dessa situação terrível, o que estava se passando na cabeça de cada um deles, ou pelo menos de alguns dessas pessoas. E uma coisa que ele faz muito bonita, ele vai mencionar cada um dos passageiros. Ele vai listando, ele faz isso, para alguns ele faz o tempo todo, mas para a grande maioria, veja, eram 45 pessoas. Ele, à medida que essas pessoas morreram, ele vai colocando o nome delas e vai explicando toda essa situação. Porque, gente, é muito adverso, é uma coisa absurda. E o filme te dá essa dimensão, te dá muito bem essa dimensão. É algo muito impressionante, é notável a forma como ele fez. Então é um filme que vale muito a pena. É filme de tragédia que aconteceu, então tem todo esse quesito, então você tem um pouco que gostar desse tipo de filme. E assim, então tem essa parte muito bonita de dar nomes a todas essas pessoas, dar a história delas para a gente conhecer um pouco dos pensamentos, dos tormentos, um pouco só, dos tormentos vividos por eles ali. Tudo isso é muito interessante. E aí, tem uma coisinha a mais que eu acho que eu quero acrescentar. É legal você notar que vai ter sobreviventes, né? A gente já sabe que 2 deles vão conseguir chegar, eles escalam o pico mais alto que tá por ali, eles tentam chegar no Chile, porque eles tiveram algumas tentativas. Tentaram ir para a Argentina, só que não deu em nada, deu tudo errado. Então eles tentam ir para o Chile, que era mais difícil, tinha que escalar um monte de morros primeiro para depois chegar em algum tipo de vale onde tivessem pessoas. E eles tiveram que, de certa forma, esperar esquentar um pouco. Tanto é que foram 70 e tantos dias. Isso também foi aquecendo um pouco mais, diminuindo a quantidade de neve para que eles conseguissem. Mas é interessante notar o foco de alguns deles, a energia, a vontade de viver de alguns deles, que foi fundamental para salvar todo mundo. Quer dizer, todo mundo. 16 se salvaram. Mas foi fundamental que alguns deles tivessem uma objetividade e um foco e uma energia. Os 2 que saíram, eles não saíram, eu vou. Um deles, ele tinha se machucado pra caramba no acidente, perdeu a mãe e a irmã, e ele se recupera de tudo isso e começa a treinar pra ir em busca de ajuda. Ele se coloca essa meta, ele treina na neve para conseguir, a hora que eles se decidirem, né, que eles decidiram, vamos tentar ajuda, vamos sair daqui, ele se preparou para esse momento. Ele é um cara que me chama muito a atenção. Tem um outro também que vai com ele. O comportamento deles o tempo todo muito focado em conseguir sobreviver. E mesmo nesse contexto, o como eles valorizaram a vida de cada um ali. E isso, como é dar a vida para a outra pessoa. Nossa, são nossa, a gente pode ficar horas aqui discutindo pensamentos, ideias em relação a isso, mas o drive, a força desses 2 foi algo incrível e salva os demais. E assim eles conseguem ser resgatados. Tô dando um monte de spoiler? Tô, gente, mas essa história aconteceu em 72, já tem filme, já tem um monte de gente comentando. Se você olhar na internet, tem milhares de comentários. Isso você sabia que ia acontecer. Você sabia que caía, que morriam as pessoas e que iam se salvar alguns e que tinha esse problema da alimentação e tudo. Então esses são os pontos chaves. Só que o que eu acho é que nesse filme, A Sociedade da Neve,
ela vai além, ela consegue te mostrar o que estava no interior dessas pessoas, pelo menos de parte delas, e você entende tudo isso melhor. Tudo faz muito mais sentido, é sofrido, é um filme que você fica meio sem respirar muitas vezes assistindo, você entra naquele clima. Vivos eu não assisti, mas a minha irmã assistiu. Tem uma história engraçada, quer dizer, se é que eu posso dizer que é engraçada, é pitoresca. A minha irmã assistiu e ficou impressionadíssima porque é um bom filme e retrata tudo isso. E ela me contou, ela ficou me contando o filme. Minha irmã, quando se empolga com alguma coisa, ela vai falando, e ela foi. E eu achei a narrativa dela incrível. Eu fiquei, nossa, é isso? Aconteceu. E como é que foi? Ela, mas você não vai acreditar. E assim, assado. Ela foi me contando. Beleza. Logo depois disso, eu viajei. Eu viajei para o Uruguai. Nem lembrava dessa história dela. Tô lá no Uruguai passeando e fui visitar a Casa Pueblo, que é uma construção super legal ali perto de Punta del Este, construída pelo Carlos Paz Vilaró, que é um artista plástico uruguaio muito famoso, foi um artista plástico muito famoso, e ele construiu essa casa, que é a casa é uma obra de arte. Ela vai toda de forma orgânica, nascendo à beira-mar ali, é uma coisa incrível, um lugar super lindo. Onde ele morou, onde tem um hotel, onde tem um museu, onde tem um monte de coisa, e a gente foi visitar esse museu. E estamos visitando lá, tal, de repente você entrar numa sala, eu começo a ver o que está acontecendo, o que é a exposição naquela sala. É sobre o filho do Vilaró, que sofreu um acidente aéreo em 72. Aí eu lembro da história da minha irmã, porque o filho desse artista plástico estava no voo, era um dos jogadores de rugby. E ele foi um dos sobreviventes. Não foi ele um dos dois que desceu a montanha, mas sim, ele foi um dos sobreviventes. E o pai, no filme, aparece numa ligação telefônica, falando que o filho dele tinha sobrevivido, tinha sido achado e estava sendo resgatado, aquela alegria, aquela coisa. Ele fez uma das partes do museu dedicada a isso, ao acidente, então você vê jornais da época, você vê um monte de coisas que o pai pôs ali para o filho em homenagem a toda essa situação e eles terem conseguido sair disso, saído por eles próprios, né? Que é uma coisa incrível. Eu tava no museu, mandei mensagem pra minha irmã, eu falei, você não vai acreditar, eu tô aqui na casa do pai de um dos sobreviventes do acidente, e ele fez tudo isso. A minha irmã, sério? Eu falei, sério, eu fui lendo as reportagens, sabe aquele momento onde alguém te contou uma história e você de repente tá no meio dela? Foi muito diferente. E voltando à Sociedade da Neve, que é o que nos interessa aqui, é um filme que eu acho que vale muito a pena. É claro que tem todo esse contexto que eu já disse, não é um filme fácil, não é um filminho divertido em hipótese alguma. Ele é um filme difícil, mas mostra a natureza humana numa perspectiva que eu acho que vale a pena demais você assistir. Você vai repensar vários quesitos, várias coisas, e essa humanidade de cada um é algo incrível. Essas superações e esse amor, essa vontade que essas pessoas mostraram ali de várias formas diferentes. Então fica aqui sim a minha sugestão, 7.9, a nota é altíssima. O Bayona, esse diretor, já mostrou que veio, todo esse respeito que ele tem, tanto é que foi muito tempo preparando esse filme, ele foi visitar, você acredita? Essa região dos Andes, onde caiu o avião, ele foi para entender na pele o que era aquilo, o que era -30 no cair da noite, o que era
a dificuldade, ele foi ali entender, se colocar no lugar dessas pessoas, se é que isso é possível. É claro, em pequena proporção, mas ele tentou para dar pra gente no filme a melhor perspectiva dessa realidade terrível que eles passaram. Bom, enfim, tô falando demais. Eu acho que eu já dei aqui alguns indicativos. Tá disponível na Netflix, eu imagino que vai ser premiado. Se não me engano, no Globo de Ouro já teve premiação para ele, sim, acho que 2. Então é isso. Fica aqui minha sugestão e a gente se vê no próximo vídeo.